Juízes capítulo 6, a partir do verso 6. Juízes capítulo 6, a partir do verso 6. Por causa de Midian, Israel empobreceu, tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Volta um pouquinho antes para a gente ver como que aconteceu isso. Verso 2, capítulo 6, verso 2. Os midianitas dominaram Israel, e por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Eles tinham que viver escondido nas montanhas, cavernas e fortalezas. E sempre que os israelitas faziam as plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixava nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Quer dizer, se eles perdiam a colheita, se eles perdiam o rebanho, eles se tornaram um povo sem força, um povo fraco. E a palavra diz que eles subiam trazendo animais e suas tendas, vinham com mexames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos, e invadiam a terra para devastá-la. Então era realmente um ataque maligno, uma opressão maligna. Naquela geração contra Israel, os inimigos vinham e saqueavam e roubavam seus mantimentos. Eles não tinham oportunidade de habitar nas suas casas, eles tinham que esconder nos montes, nas cavernas, e esse não era o propósito de Deus para eles. E a palavra diz então no verso 6, por causa de Midian, Israel empobreceu tanto, que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Os livros de Juízes, ele mostra que tinha tempos de fartura e tempos de escassez. Quando a nação se submetia a uma liderança, a um juiz temente a Deus, e ela ouvia os preceitos de Deus, e ela abraçava os mandamentos de Deus, e ela servia somente a Deus, Deus afastava os inimigos e trazia prosperidade. Mas quando vinha a prosperidade, muitos deixavam de servir a Deus, e isso permitia que os inimigos novamente prevalecessem contra ele. E como que Deus quebrou essa miséria, essa maldição sobre a vida de Israel? Foi através de Gideão, porque a palavra diz que eles clamaram ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, talvez tenha alguma área na sua vida que você quer romper, que você quer crescer, que você quer superar dificuldades e limites, mas você não consegue superar. E talvez essa história se repete, aconteceu na vida do seu pai, aconteceu na vida do seu avô, que tanto batalharam e lutaram, mas aí veio o inimigo, veio os demônios, veio a ação maligna, e trouxe desajuste na família, e trouxe crises e dificuldades, e tudo aquilo que tinha alcançado, de repente se perde. Essa era a história de Israel nesse momento, essa era a história desta geração nesse momento. Mas aí a palavra diz que eles clamaram ao Senhor. Fala comigo, tudo começa a mudar, bem forte, toda a igreja, tudo começa a mudar quando nós clamamos ao Senhor, e Ele ouve o nosso clamor. Então esta semana, a próxima e a outra, nós vamos clamar noite e dia diante de Deus, das 7 da manhã ao meio-dia e às 7 da noite, e isso vai trazer mudança na sua história, isso vai trazer mudança na história da sua casa, uma área da sua vida, uma situação da sua família, em que o inimigo tem prevalecido. Você vai clamar, e Deus vai quebrar esse domínio, esse jugo, em nome de Jesus. Por isso que hoje nós vamos declarar unção para quebrar maldição geracional.
demônios que atuaram na família. Abre comigo em Joel, por favor, capítulo 1. Veja o que ele diz ali. Joel traz um princípio da ação do exército maligno, a partir do verso 2. Joel capítulo 1, a partir do verso 2 diz: ouçam isso os anciãos, e escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias, ou no dia dos seus antepassados? Então ele está aqui falando sobre os idosos, sobre os habitantes, sobre os dias atuais e sobre os dias passados. Ele está falando, olha, observe nas gerações. E ele falou, conte aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. Então, ele fala, olha, que você possa trazer esse princípio, esse ensinamento, contar esse fato para os teus filhos, para os teus netos e para os teus bisnetos. E aí ele mostra como os demônios agiam para destruir uma família. Verso 4. O que o gafanhoto cortador deixou, o peregrino comeu. O que o peregrino deixou, o devastador comeu. O que o devastador deixou, o devorador comeu. Ele fala do ataque de demônios numa genealogia, numa família. E se não houver uma ação, uma intervenção de Deus através da palavra, em 4 gerações, esses gafanhotos podem destruir o patrimônio, a vida, a saúde, tudo que aquela família tinha. Mas Deus quebrou esse jugo. Volte comigo então lá agora, onde nós estamos, Juízes capítulo 6, ali no verso 6, amém? Isso que o diabo queria fazer com Israel. Ele queria destruir Israel. Ele queria acabar em 4 gerações, do pai, do filho, do neto e do bisneto. Se não houver arrependimento, se não houver intervenção de Deus, da palavra de Deus, a ação do Espírito, eles vão destruindo, destruindo, destruindo e destruindo. E eu costumo falar, às vezes a complacência dos pais, abrindo mão de princípios da palavra, pode se tornar na vida dos filhos não só uma complacência, mas uma aceitação. E na outra geração uma prática. E na outra geração uma desconsideração total da palavra. Quem entende o que eu estou falando? Ensinar que vale a pena servir a Deus, vale a pena ouvir o conselho da palavra de Deus, porque o conselho da palavra de Deus, ele traz vida, saúde e paz. Mas não observar o ensinamento da palavra, permita que o demônio entre para destruir, roubar e impedir você de realizar os teus sonhos. Então foi isso que aconteceu, por causa dos inimigos, verso 6, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Meu irmão, que nós possamos clamar, não apenas nos momentos de crise. Deus usa as crises e as pressões, e se nós temos uma atitude correta, nós chegamos na casa de Deus para clamar. Mas que possamos permanecer também diante de Deus em tempos de bonança. Quem quer? Porque em vez de ser um processo de perda, vai ser um processo de construção. Teus filhos serão mais fortes e mais fervorosos, e o legado espiritual que você deixar para eles vai permitir que eles cheguem mais longe ainda em Deus e nas promessas da palavra de Deus. Quem crê nisso no nome de Jesus? Salmo 112 fala que a geração do justo, ela é abençoada. Teus filhos serão poderosos na terra, porque aprenderam a servir a Deus, a buscar a Deus e a buscar a palavra de Deus. E aí o que Deus fez? Quando eles clamaram ao Senhor, Deus chamou um homem de uma das tribos de Israel. Deus chamou Gideão. E Deus deu instruções de Gideão para que ele pudesse quebrar aquele jugo, para que ele pudesse convocar a nação para buscar a Deus e lutar pela sua
conquista para reverter aquele quadro ruim. E aí vamos continuar então comigo. Meu irmão, minha irmã, lá em Juízes capítulo 6 agora, pulando alguns versos, lá no verso 12. Então o anjo do Senhor apareceu ao Gideão, e ele disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Quem recebe essa palavra hoje pela fé? O inferno treme esses dias, porque Deus convocou a igreja através da palavra para jejuar, para orar, para ajoelhar, para declarar as promessas de Deus. E o Senhor vai estar fazendo muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Era assim que Deus declarou para Gideão, mas não era assim que Gideão se via. Olha no verso 13. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Meu irmão, ele está transferindo para Deus a responsabilidade da miséria dele. Isso é uma cegueira espiritual, porque se eu transfiro para Deus a responsabilidade de Deus, eu fico com raiva de Deus, mas eu tenho que aceitar porque Ele é Deus. Sim ou não? E Deus falou, não, Gideão, vocês estão sofrendo, padecendo, porque vocês deixaram de me ouvir, porque vocês deixaram as minhas promessas, porque vocês abandonaram os meus mandamentos, porque vocês foram servir outros deuses, as riquezas, os prazeres deste mundo, e deixaram de congregar, e deixaram de observar a palavra, e deixaram de compartilhar a palavra na sua casa. Colocar os interesses, o conforto, o lazer acima da minha palavra. Nada contra conforto, lazer, bem-estar, mas nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Quem vai colocar Deus em primeiro lugar? Ensinar os valores da palavra, compartilhar, viver, tomar as nossas decisões debaixo da luz e da instrução da palavra. Às vezes temos que perder para ganhar. Se você perde porque você escolheu Deus, você não está perdendo, você vai ganhar lá na frente. É laço, meu irmão. Quem não quer ficar preso no laço de algo que não vem de Deus? Então Gideão transferiu para Deus, e Deus falou, o Senhor se voltou para ele no verso 14 e disse, com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que está te enviando. Ah, Deus fala, não, Gideão, você é forte, eu ouvi o seu clamor, eu vejo a frustração do seu coração, eu vejo o desejo de ver eu manifestar o meu poder, pois então vai nessa força e lidera Israel, e leva Israel a voltar-se para mim, e a enfrentar os inimigos, e eu serei contigo, e você vai prevalecer em nome de Jesus. E é essa postura que nós tomamos como igreja nesse dia, nessas 3 semanas. Nós vamos contra o inimigo, nós vamos contra a maldição, nós vamos contra a miséria, nós vamos contra a enfermidade, nós vamos contra os conflitos familiares, e nós vamos declarar que a paz, a saúde, a bênção de Deus, a unidade em nossa casa e em nossa igreja, em nome de Jesus. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Nós esperamos às vezes recursos que não temos, mas a palavra diz, não é por força nem por violência. Davi enfrentou Golias com uma funda e uma pedra. Josué venceu as muralhas de Jericó, marchando 7 dias, e no 7º dia, dando um brado de vitória, e as muralhas caíram.
Moisés, ele abriu o mar vermelho e ele falou, Deus falou, estende o cajado e manda o povo marchar e o mar vai abrir. Meu irmão, quem quer ter consciência que os poderes, o poder de Deus, do Espírito e da palavra é muitas vezes maior do que aquilo que você acha que você precisa? Quem quer ter essa consciência hoje? Como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família. Mas aí Deus falou, eu estarei com você. Respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Meu irmão, que eu e você tenhamos esta fé. Tem inimigos, quem tem inimigos na vida emocional, às vezes na mente, na alma, quem tem inimigos se levantando na sua casa, se levantando na sua vida profissional, temores, Deus está com você, o temor não vai sair, mas a fé e a coragem vai superar o medo, e a porta vai abrir, e o adversário vai se assustar, e o poder de Deus vai se manifestar, tua face será como face dos valentes de Davi. A palavra diz que diante do inimigo, ele tinha face de leão. Aleluia. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. Deus está com a fonte da vida, Deus está conosco nesses 21 dias, e nós vamos viver promessas de Deus em nome de Jesus. Aí Gideão trouxe um diálogo grande com Deus, ele pediu sinal, ele fez uma oferta, Deus aceitou a oferta dele. Agora pula comigo lá para o verso 23. Disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Teu sonho não morrerá. Quem crê nisso? Pega a sua cartela e fala, o meu sonho e a minha expectativa em Deus, que eu estou escrevendo nessa cartela, não morrerá. Deus me chamou para, através da oração e da fé, vencer os adversários, vencer os demônios, meu irmão. Deus tem prazer na tua paz, Deus tem prazer que você viva as promessas dele. É a palavra, não é eu, é a palavra. Jesus falou, graças a Deus porque Jesus falou isso. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. É isso que o Senhor tem para nós. Então o Senhor falou, Gideão, paz, não tenha medo, você não morrerá diante dos inimigos, diante dos desafios. Verso 24, Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor, e lhe deu este nome, o Senhor é paz, e até hoje o altar está em Ofra dos Abieritas. Meu irmão, que eu e você possamos construir. Altar é um lugar de encontro com Deus, e o lugar de encontro com Deus, meu e seu, é aqui na fonte da vida, domingo após domingo. Quem construiu esse altar? E você vai ensinar os teus filhos a servir a Deus neste altar, e você vai ensinar a próxima geração a servir a Deus neste altar, a vencer os inimigos. E eu quero te dizer, se há enfermidade, no nome de Jesus, neste altar, Deus é poderoso para curar. Se há vícios, se há temores, neste altar, você vai superar cada um deles, em nome de Jesus. E aí Deus fala a Gideão, naquela mesma noite o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal, tá vendo? Fala, pega o novilho que foi oferecido a Baal, destrói o altar de Baal, que pertence ao seu pai, corte o poste sagrado que foi consagrado a Baal, que está ao lado do altar. Depois, faça o altar para o Senhor seu Deus,
no topo desta elevação. Pega aquilo que serviu a Baal e quebra todos os altares de Baal e traz aquilo e consagra no meu altar. Meu irmão, se de alguma maneira você serviu o inimigo, agora você vai pegar tudo que você tem e vai servir ao seu Deus. Sabe o que vai acontecer? A miséria vai sair, a maldição vai sair e a bênção vai prevalecer. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família, com medo da perseguição e dos homens da cidade, porque a influência de Baal na cidade era forte. E ele ficou com medo de ser retalhado pela família e até pelos homens, pelas autoridades da cidade. Ele fez tudo de noite e não durante o dia. Fala comigo, o importante é fazer. Fala, com medo ou sem medo, eu vou obedecer. Quem vai obedecer a Deus? Tira da sua vida, tira da sua casa, tira da sua agenda, tira da sua, lá do seu internet, do seu aparelho de iPad, tudo aquilo que possa ser um ponto de contato que entristece o Espírito de Deus. Quem entende o que eu estou falando? Tudo que possa ser algo que alimenta o inimigo e enfraquece você. O inimigo estava se alimentando do esforço dos israelitas. Por quê? Porque eles estavam oferecendo a Baal. Por isso que os midianitas saqueavam, roubavam, destruíam e até matavam. Mas mesmo com medo, Gideão era que nem nós. Quem aqui muitas vezes tem temores? O apóstolo fala que o homem não tem medo, tem temor. Quem tem temores muitas vezes, né? Todos nós somos humanos. Mas você pega a palavra, você enche a sua mente com a palavra e você vai debaixo da autoridade da palavra. De manhã, verso 28. Quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, o poste sagrado ao seu lado cortado, o segundo novilho sacrificado e um novo altar recém-construído. Aleluia! Quem construiu um novo altar na sua vida? Todo domingo você vem oferecer o louvor, a oração, e durante 21 dias nessa maratona de fé, nessa campanha de fé, você vai vir aqui alimentar o fogo de Deus neste altar, na fonte da vida. E funciona, meu irmão. Então eles perguntaram, olha, quem fez isso? E eles começaram a investigar quem fez isso. Depois de investigar, concluíram, foi Gideão, filho de Joás. Então os homens, as autoridades da cidade, disseram a Joás, traga seu filho para fora, pois ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal, quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Meu irmão, muitas vezes Jesus declarou nos evangelhos, às vezes a ignorância espiritual gera inimizade, gera perseguição. Quem entende o que eu estou falando? Jesus certa vez falou, os inimigos do homem, às vezes serão da sua própria casa. Porque Deus está te trazendo um entendimento que às vezes a sua casa não tem. E ela vai questionar o seu compromisso com Deus, o seu compromisso com a igreja, o seu jejum e a sua assiduidade à igreja. Quem já passou por isso em alguma fase da sua vida, levanta a mão. Questiona ou não questiona? E não fique com raiva dele. É falta de entendimento. Mas não ceda à pressão. Porque essa pressão é para você voltar atrás. E você não vai voltar atrás no nome de Jesus. Pelo contrário, Deus vai levar você a manifestar o poder dele. E a bondade de Deus vai aparecer na sua vida. E aqueles que te resistem, eles vão ser seu aliado em nome de Jesus. Joás, olha, o primeiro que Gideão ganhou foi o pai dele. Eles falaram ao pai dele, traz o seu filho, nós vamos matá-lo,
porque ele destruiu o altar de Baal. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvar Baal? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal realmente é Deus, que ele se defenda, porque derrubaram o seu altar. A primeira libertação foi o pai de Gideão. Quem pode aplaudir? Deus quebrou o jugo, Deus quebrou a amarra na mente. Por isso naquele dia chamaram Gideão de Jerubbaal, dizendo: que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas, isso representa demônios, potestades, que traz enfermidade, que traz conflitos, que traz retaliação. Eles tentaram brecar Gideão, eles tentaram apagar o fogo do Espírito, a fé, a coragem que Deus estava levantando em Gideão. Deus falou: homem valente, você vai na sua força, e você vai se libertar, e você vai libertar a sua casa, e você vai libertar Israel. E nós temos visto Deus fazer isso. Quando você constrói um altar para Deus, quando você consagra a sua vida no altar de Deus, os demônios começam a cair, as amarras começam a cair, na sua vida as coisas começam a dar certo. Quem crê que as coisas vão dar certo na sua vida? Aquilo que você tentou tantas vezes e não deu certo, mas agora o Senhor é contigo, e Deus vai te dar vitória aonde você foi envergonhado. A unção da dupla honra, no dia 25, nós vamos receber esta unção. E olha que a palavra diz: todos os inimigos se levantaram contra Gideão, e houve aquele murmúrio: olha, Gideão afrontou Baal, o Deus dos midianitas, eles estão se armando, eles estão se unindo contra nós. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele tocou a trombeta, convocou os abiesritas para segui-lo. E a palavra diz que várias pessoas foram influenciadas com a expectativa, com a fé, com o poder de Deus que liberou em Gideão. Deus te colocou como cabeça e não cauda. Deus colocou a igreja nesta nação como cabeça e não como cauda. Quem entende o que eu estou falando? Muitos querem brecar o evangelho, mas, meu irmão, não se pode lutar contra Deus. O poder vem de Deus, a vitória vem de Deus. Nós somos apenas servos, nós somos apenas porta-vozes da palavra. Quem tem sede, vem e beba. O seu jugo está pesado, vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a mensagem da palavra de Deus. E aí Gideão começou a falar com Deus, verso 36. E Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meio intermédio, como prometeste. E ele testou, ele pediu 2 sinais para Deus. Ele colocou o algodão ao amanhecer, e o orvalho vinha. Ele falou: se o algodão estiver seco, é um sinal que o Senhor me enviou. E estava seco. E no outro dia ele falou: se o algodão estiver encharcado, é um sinal que o Senhor me enviou. E Deus foi paciente. Fala para o seu irmão: Deus é paciente. Quem crê que Deus está torcendo por você? Deus está torcendo por você. Deus não quer a sua angústia, a sua aflição. Deus te ama. Ele fala: fica firme, vem orar, vem dobrar os joelhos diante de mim, vem confrontar os teus inimigos. Não me culpe pelos teus problemas, eu quero ser o seu aliado, e eu vou te fortalecer para você superar os seus problemas, para você quebrar todo o cativeiro, toda amarra na sua casa.